TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Eu sou o Hugo Petersen e vamos começar agora a nossa edição deste dia 29 de julho. E como vocês podem ver, a gente está começando daquele jeito diferente, já estamos começando com a nossa entrevista e já estamos aqui ao vivo com a Virgínia Pereira, que vai conversar um pouco com a gente. Tudo bem, Virgínia? Tudo bem, Hugo. Te agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre a proteção animal e principalmente sobre a nossa ONG, o Somos Todos Protetores. É um assunto muito importante que nós vamos conversar hoje. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Muito obrigada. Eu sou Virgínia, as pessoas me chamam de Vivi Pereira ou Vivi. Eu sou a vice-presidente da ONG Somos Todos Protetores. A ONG possui em torno de 6 pessoas e que são voluntárias, né? O nosso trabalho é todo em cima de voluntários e nós temos um abrigo. É uma ONG realmente com parte física. Nós nos localizamos no São Sebastião, numa APA, uma área de preservação ambiental. Então, a nossa proteção é muito mais ampla do que apenas gatos e cães. Nós temos também os animais que vivem nessa APA, como tucanos, gambás, ouriços, lagartinhas, lagartos, todos os animais que vivem naquela área de corredor ambiental que é tão importante para o meio ambiente. Entendi. E para a gente poder explicar bem para o nosso público, você já falou que trabalha com... É um trabalho realmente voluntário que vocês fazem e tem essa questão muito física. Vocês têm um espaço de vocês que realmente é o local onde esses animais são assistidos. Você pode falar mais um pouco para a gente sobre o trabalho dessa ONG? Posso. Nós começamos como um grupo de protetores que resgatavam e cuidavam de animais nas próprias casas. E nós sempre fomos amigos. E resolvemos que em 2017, eu já tinha o abrigo, que a gente conseguiria constituir uma ONG, formalizar com CNPJ, tudo direitinho. Então, em 2019, essa ONG se formalizou. Ela tem um dos braços a parte educacional. Então, o nosso projeto não é só resgatar, abrigar, cuidar e colocar para adoção. É também conscientizar a população de cuidados com os animais, que eles são sencientes, ou melhor, têm sentimentos como seres humanos. E a responsabilidade desses humanos, que a gente chama de tutores, sobre esses animais. Então, nós passamos a procurar escolas, inclusive nós somos parceiro da Dog Heaven, Guilherme e da Márcia, que são pessoas maravilhosas, e fazemos parte de projetos para conscientização. Só que, depois da Covid, tá? Que a gente teve um baque, né? um boom de adoções, logo depois que as pessoas voltaram ao presencial, começaram os abandonos dos animais. E, infelizmente, Petrópolis passou por 2 desastres climáticos sérios. Um deles foi na área de onde a gente se localiza, São Sebastião. Felizmente, a nossa ONG não foi atingida, mas começou a escassear uma coisa chamada doações. E nós vivemos doações, porque nós temos aluguel para pagar, ração para pagar, 2 pessoas que trabalham lá porque tem que manter um ambiente limpo para esses animais, e nós temos o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que nós temos toda a fiscalização desse conselho. Nós temos uma RT, uma responsável técnica, que é uma veterinária, que visita os animais para mantê-los com saúde. Nós temos vitaminas, nós temos vacinas, vermífugos, toda uma manutenção de 60 cães e 20 gatos. Então, infelizmente, nós estamos passando por uma situação muito, mas muito difícil mesmo. É uma política pública que, infelizmente,
a prefeitura não olha. Então, nós estamos passando por uma escassez de doações, de madrinhas, e isso a gente está sentindo na carne já há alguns meses, e agora nós chegamos ao máximo. E já estamos pensando, infelizmente, em fechar o abrigo. Vocês fazem um trabalho tão importante que atinge tantos animais, como você acabou de destacar, cerca de 80 animais, contando só cães e gatos, além dos animais que vocês também assistem da APA. Então, é algo que atinge muito, uma comunidade animal muito grande, é um trabalho muito necessário, como você falou, depois da época da Covid, teve o aumento da questão dos abandonos, que já é um problema muito grande na nossa sociedade, a gente está sempre destacando isso, é um problema criminoso, inclusive, a questão do abandono animal Sim. é criminosa, então são diversas questões e que, se vocês, por acaso, não vai acontecer, mas só falando hipoteticamente, se tivessem que fechar as portas, é algo que ia ser mais intensificado ainda, ia ser um problema ainda maior. Sim, até porque o que nós fizemos? Antes da gente pensar nisso, muitos de nós levaram animais, principalmente os animais mais velhos e doentes, para as próprias casas. Então, eu tenho hoje comigo 9 cães, 14 gatos. A Isabel também tem um número assim, que eu nem posso dizer, tá? A Patrícia também, a Patrícia Quintas, a Aline também. Só que, infelizmente, nós chegamos a um ponto que a gente não tem mais. Você também não tem como levar. E aqui nós esbarramos em outro problema. Os proprietários das casas não alugam para quem tem um número determinado de animais. Eu moro numa casa alugada. Felizmente, o meu proprietário, ele tem sensibilidade e tem apego ao animal, então liberou. Mas quantos outros também, outras pessoas que você colocou agora, abandonam e é criminoso, porque não tem como morar com seu animal? Infelizmente, a gente tem que ter um olhar bem mais amplo para esses animais em situação de rua, porque eles não nasceram na rua. Eles foram colocados na rua por alguma situação e que o poder público finge que não vê, como o ser humano em situação de rua. Então, o nosso grito de socorro não é só nosso, é de todas as ONGs, de todos os protetores que hoje vivenciam esse desespero de manter seus animais em segurança. Isso é um público que, uma questão que realmente precisa de mais atenção, Sim. É algo presente na nossa sociedade com quantidade incontável de tempo e algo que deveria ter realmente mais atenção, tanto do poder público, das pessoas também. As pessoas têm que ser mais conscientes no momento da adoção. A gente conversou nesse mês até com uma outra veterinária que falou sobre essa questão, que você tem que entender que quando você adota um animal, adota um gatinho, adota um cachorro, é ótimo para você, mas você tem que pensar que você está adotando uma responsabilidade por ali uns 15 anos, mais ou menos, e você tem que ter essa consciência no momento da ação. É ótimo, eu tenho três gatinhos, eu adoro meus gatos, mas é uma responsabilidade, as pessoas têm que ter noção do que elas estão fazendo naquele momento. Claro, existem casos que ocorrem intercorrências na vida da pessoa, então não é todo caso que a pessoa vai ser só um descaso com os animais. Mas as pessoas têm que se conscientizar com um ponto do trabalho de vocês, é justamente muito importante por conta desse ponto. Sim, você falou tudo, principalmente sobre a adoção responsável. Essa adoção você não tá comprando uma bolsa, você está tendo um ser senciente, um ser que sente, que tem saudade, que tem fome, que tem dor. Então, é como se você adotasse, vamos fazer um comparativo para ficar mais claro, uma criancinha, tá? Você está adotando uma criancinha, que você falou, de repente por 15, quem sabe até, eu já vi animais, gatos, felinos, com 20 anos. Então, não é só você dar comida e água, você tem que ter toda uma visão de amor, de compreensão sobre esses animais e quanto eles interferem na tua vida. Eu já vi animais salvarem humanos que estavam em depressão e graças a esses animais, durante a pandemia, essas pessoas não causaram a si próprios coisas piores. Então, o animal, ele tem toda uma sensibilidade, ele é um ser que ama sem pedir nada. É verdade.
E olha, a gente está destacando esse ponto da adoção responsável e a gente sabe que esse é o ideal. A adoção responsável é o que vocês estão trabalhando com as questões educativas, com os pontos educativos indo nas escolas, que é o que a nossa sociedade tem que ir aprendendo cada vez mais. Só que, infelizmente, ainda não é uma realidade. Então a gente vive com essas questões, vive com os abrigos que têm um papel fundamental na nossa sociedade e, infelizmente, como você já falou, está passando por dificuldades. Tem alguma maneira das pessoas ajudarem, apoiarem o abrigo de vocês? Tem sim. Nós gastamos em torno hoje de R$8.000 para mantê-los, tá? O que nós precisamos? Voluntários, pessoas que nos ajudem nas feiras de adoções, pessoas que nos ajudem a replicar as nossas postagens no Instagram e no Facebook, nas mídias. Nós precisamos de visibilidade. E nós precisamos de madrinhas e padrinhos. Por quê? Nós temos animais que já são idosos. Ter um abrigo é o ideal? Não, é o que você falou. O ideal é eles terem um lar, eles conseguirem um tutor. Mas, infelizmente, animais idosos, animais, cães e gatos pretos, cães e gatos malhados, eles não são adotados. Gatos com felve ou com FIV não são adotados. Animais que tiveram a perda de um órgão, uma pata, não são adotados. Então, esses animais acabam ficando no abrigo. Eles são esquecidos. Tá? E a gente precisa mantê-los. E a gente precisa de remédio, a gente precisa de comida, de ração. Ração está cara. Apesar da gente conseguir com um fornecedor mais em conta, mas está cara. Então, nós precisamos muito de doações. Qualquer valor. Sempre mas o valor que eu tenho é pouco. É pouco para a pessoa, mas é muito para nós que não temos nada. Se você falou que precisam de R$8.000 para sustentar o abrigo. Isso. Se 8.000 pessoas doarem R$1 cada um, já resolve. É um nadinha, mas todo nadinha é importante que viram muito. Isso aí. Se a gente conseguisse padrinhos, vamos dizer, padrinhos ou madrinhas que pudessem doar R$20.000, olha quanto a gente teria. Eu tenho 6.800 seguidores no meu Facebook. Se todo mundo contribuísse com um pouquinho, R$1, já era praticamente todo o custo do abrigo mensal. Isso aí. E como que essas pessoas podem procurar vocês para tentar colaborar, para fazer essa doação? Bom, nós temos o nosso Facebook, né? Somos Todos Protetores, é fácil de achar. E nós temos também o Instagram, @SomosTodosProtetores. Nós também vendemos alguns produtos. Posso mostrar? Pode, claro, por favor. Esse aqui eu vou deixar para você, tá? Tá bem. Então, é essa bolsinha, tá? Nós temos canecas e nós temos essas camisetas. Então, isso retorna tudo em prol dos nossos animais. Aqui, isso é para você, querido. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que o nosso grito, o grito da nossa ONG, não seja só da nossa ONG. Com certeza, com a nossa conversa, mais pessoas vão poder ajudar, mais pessoas vão conhecer. Tem muita gente que pode ser queira ajudar também e ainda não conhece. E aqui vai ter esse espaço, esse momento para as pessoas darem mais atenção, pararem um momentinho para pensar e que mesmo que não seja fazendo a contribuição financeira. Como a Evi já tinha falado para a gente, você fazendo compartilhamento de uma postagem, você falando para as pessoas que você conhece do trabalho do Somos Todos Protetores, já vai ajudar muito. É um ponto muito importante para a nossa sociedade, é uma questão que infelizmente é uma realidade, então a gente precisa ajudar da maneira que pode, seja com a contribuição, seja com a divulgação, seja falando para o amigo, que é um ponto muito importante e que precisa de uma atenção nesse momento que, como a Vivi falou, está bem complicado. Realmente. Desculpe a minha emoção, mas só em pensar que esse abrigo vai fechar e que a gente não vai ter para onde levá-los,
Lógico que a gente jamais vai deixá-los em situação de rua. Mas esses animais, eles estão acostumados a ter o carinho da gente, a ter o espaço deles. Ah, é maravilhoso, é uma cama, Não, não é. Mas é um espaço seguro. Se você tiver a oportunidade de ir lá visitar, você vai ver que é tudo limpo, é tudo desinfetado. Eles têm a ração dele 2 vezes por dia e eles não ficam presos nos canis. Eles passeiam por grupos, eles brincam, porque, como eu falei, é uma área de preservação ambiental. Então, a parte que é a preservação ambiental é fechada, para que eles não tenham acesso aos animais silvestres. Mas a outra parte, que é um terreno imenso, eles correm, eles brincam lá. A gente tenta botar bolinhas, coisas para eles brincarem, né? Porque animal, ele gosta de brincar, como uma criança. Então, só em pensar que isso eles vão perder, que é um pouco, eu realmente me sinto extremamente mal. Mas não vai acontecer não, as pessoas vão ajudar, vai ter esse momento de atenção, porque realmente é algo necessário. Vivi, muito obrigado por ter conversado com a gente aqui. É um assunto muito importante que a gente tem que levar para o máximo de pessoas possíveis. Eu que te agradeço por esse espaço e agradeço a todos vocês que estiveram comigo nesse momento e espero que vocês entendam a importância desse abrigo e de todos os outros que existem em Petrópolis. Muito obrigada. E agora vou reforçar mais uma vez, pedir para quem puder fazer a contribuição, procurar o Somos Todos Protetores no Facebook e no Instagram. Somos Todos Protetores no Facebook e @Somos Todos Protetores no Instagram, que realmente é algo necessário e é um problema que é muito presente na nossa sociedade e que com esses abrigos ele pode ser um pouco diminuído, pode ser um pouco, vamos dizer, os impactos podem ser menores. Esses abrigos fazem um papel essencial. E agora vou encerrar a nossa primeira entrevista de hoje, mas o Correio Petropolitano Debate volta depois do intervalo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro,
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é terça-feira e esfriou aqui na região serrana, ou na realidade em todo o sudeste. Está fazendo bastante frio. Ontem já a temperatura não estava alta, a gente está no inverno, então as temperaturas não estão muito altas aqui. Porém, a gente nessa virada de segunda para terça, as temperaturas baixaram bastante depois da chuva. A gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer para a gente explicações, falar um pouco sobre essa situação, sobre essa queda na temperatura e de como é que a temperatura vai ficar nesta quarta-feira. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo e o que aconteceu? Para você, boa tarde para quem nos acompanha. Esfriou, né? Isso porque uma frente fria que avançou pela região sudeste nesta segunda-feira trouxe chuva para diversas áreas e iniciou um período de temperaturas mais baixas que se intensifica nesta terça-feira. As massas de ar polar associada a essa frente fria é responsável por manter o frio na região nos próximos dias. A quarta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens à tarde. O nevoeiro reduz a visibilidade à noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 17 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 7 e a máxima de 15 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã segue essa mesma tendência de Teresópolis, com um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de chuva. As temperaturas também devem variar, entre a mínima de 7 e a máxima de 15 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a previsão para amanhã é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto, ainda sem nuvens.
Os termômetros devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 21 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus Celsius. Mariana, então a gente pode perceber realmente que as temperaturas diminuíram e na quarta-feira se mantêm baixas. Mínimas de 7 graus, gente, é muito frio, e a máxima de 15 também é frio. 15 graus já é uma temperatura bem fria, e essa ser a máxima do dia mostra que realmente a situação está bem gelada aqui na nossa região de cobertura. Aqui em Petrópolis, como vocês podem ver, estou eu de casaco por baixo aqui do paletó, a Mariana também está de casaco, porque está fazendo bastante frio. Então é muito importante que quando você for sair de casa, quando você for para a rua, vai agasalhado, leva o guarda-chuva também. Hoje a gente está com uma chuvinha aqui em Petrópolis e, é claro, tem que tomar muito cuidado para não ficar resfriado nesse período. Então, gente, essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura com a Mariana Braga. E agora, na nossa parte de notícias do programa, os aprovados no concurso da educação realizado em 2022 fizeram nesta segunda-feira uma manifestação na Praça da Águia, aqui em Petrópolis, em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação da cidade. O grupo cobra a convocação e a nomeação por parte do Executivo, após 2 anos de espera. A mobilização ocorreu após a sanção de uma lei municipal de autoria da vereadora professora Lívia Miranda e do vereador Léo França. O objetivo é garantir a transparência em todas as etapas do concurso. A mobilização ocorreu após a sanção de uma lei municipal de autoria da vereadora professora Lívia Miranda e do vereador Léo França. A norma determina que a Prefeitura mantenha atualizada e em local de fácil acesso todas as informações de concurso públicos realizados pela administração direta ou indireta. A medida, sancionada neste mês pelo prefeito Ingo Rames, prevê ainda a divulgação da lista de aprovados por cargo e região, dados sobre exames exigidos, situação de lista de espera e eventuais recursos administrativos ou judiciais. O início do segundo semestre das aulas está próximo e muitas pessoas ainda não tomaram posse. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram tomar posse, né? Então a gente está agora chegando no início das aulas do segundo semestre e são muitos convocados que inclusive já escolheram a escola para onde vão ser alocados e ainda não tomaram posse. O educador Carlos Paulino é um dos aprovados que ainda aguarda ser chamado. Os concursados que foram convocados em dezembro de 2024, que eu sou um deles, estamos aguardando há quase 8 meses e ainda não foi dada a posse. Já houveram as escolhas de vaga e não teve uma marcação de uma data prevista para a nossa posse. E olha, gente, uma situação bem complicada, e falando em situação complicada, a gente vai falar de transporte público. Isso porque o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis concluiu, na tarde de sexta-feira, dia 25 de julho, o levantamento que identificou a quantidade total dos cartões Rio Card+, que serão ressarcidos após a cobrança indevida no dia 22 de julho. A gente comentou sobre essa situação no dia em que estava acontecendo, que o cartão estava sendo cobrado R$ 5,90, enquanto a passagem ainda era R$ 5,15 pelos cartões. E a Ana Beatriz Tomás fez uma matéria que nós vamos acompanhar neste momento, como é que ficaram as regras deste ressarcimento. Segundo o Cetranspetro, os cartões Vale Transporte, adquiridos e recarregados até o dia 21 de julho, permaneceram normalmente com o valor de R$ 5,15 nos validadores dos ônibus. Isso acontece devido à regra que mantém a tarifa anterior do Vale Transporte por um período de 30 dias. Para o ressarcimento deste tipo Vale Transporte, foram identificados 63 cartões. Neste caso, os clientes precisam comparecer ao Cetranspetro, na Rua do Imperador, número 100, no centro de Petrópolis. Os estornos dos diferentes valores acontecem conforme tratado e estabelecido em audiência especial na 4ª Vara Civil de Petrópolis, no dia 22 de julho, onde ficou definido que a tarifa de ônibus na cidade será R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para o pagamento no cartão. Ao todo, 10.040 usuários serão ressarcidos.
Com relação aos cartões Rio Card Mais Expresso, por se tratar de 10 mil cartões, o Cetrans-Petro e a Rio Card ainda estão desenvolvendo uma maneira automática, ao invés de manual, para o lançamento dos créditos ao mesmo tempo. E para os passageiros que realizaram o pagamento em dinheiro, o Cetrans-Petro ressalta que as empresas de ônibus foram orientadas a cobrar o valor de R$ 5,30. Em caso de falha e algum cliente queira contestar, basta procurar a sede do Cetrans-Petro para o cruzamento de informações através das imagens das câmeras de segurança dos ônibus para a devolução da diferença. Em nota, o Cetrans-Petro informou que os usuários devem procurar a sede do sindicato para mais esclarecimentos e as datas para todos os ressarcimentos que serão divulgados ainda nesta semana. O sindicato funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã até as 5 horas da tarde. E olha, gente, eu quero destacar que você pode acompanhar mais informações sobre essa questão do transporte público, a questão também da educação, da convocação da educação, nos nossos telejornais do Correio Petropolitano na TV, primeira e segunda edição, que a gente tem aqui. A Rafa daqui a pouco está com vocês à 1 hora da tarde, mas também quero destacar que, além dos nossos telejornais, você pode acompanhar também as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. E se quiser mais informação ainda, pode entrar no nosso site www.correiopetropolitano.com.br. É uma ótima oportunidade de ficar sempre informado aqui sobre as situações que vão acontecendo em Petrópolis e também nas outras cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, eu queria destacar que nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter, o Gabriel Toledo, que vai conversar um pouco com a gente sobre uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Rodoviária Federal que foi realizada na terça-feira, uma palestra para discutir o aprimoramento da segurança viária no trânsito do transporte escolar de crianças e adolescentes aqui no município. Como você pode ver, nós estamos aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer mais informações sobre essa palestra. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão aqui. E é isso aí. A ação é voltada para motoristas e profissionais do setor, principalmente de transporte entre crianças e adolescentes. Entre os pontos de debate estão noções de legislação, segurança e exigências específicas feitas para os profissionais que transportam as crianças e os adolescentes. Segundo o policial rodoviário Marcelo Clemente, o principal objetivo dessa ação é que os participantes possam tirar dúvidas e principalmente expor as dificuldades do setor que são enfrentadas no dia a dia dos usuários e quem utiliza esse serviço, principalmente, no caso, as crianças e os adolescentes. Vão ser debatidas também dúvidas relacionadas ao cumprimento da legislação de trânsito e a palestra tem início às 2 horas da tarde e vai ser conduzida pelo policial rodoviário Victor Freire. E muito importante também, a participação da população é gratuita. Hugo, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Toledo, e sem dúvida é muito importante a participação da população, é um assunto muito importante que tem que ser debatido e, é claro, o feedback da sociedade civil é essencial neste tópico. Toledo, vou te agradecer muito pela sua participação hoje no Correio Petropolitano Debate. E a gente agora trocando de assunto, mas ainda falando da Prefeitura de Petrópolis, eles, por meio do balcão de empregos, estão divulgando nesta semana 107 oportunidades de emprego até esta sexta-feira. Confira. São 53 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, balconista, controlador de estacionamento rotativo, jovem aprendiz, operador de caixa, repositor, entre outros. O balcão desta semana também conta com 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência para repositor. Todas as vagas e requisitos podem ser encontradas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Gente, quem tiver oportunidade, quem estiver procurando emprego, fique ligado nessas oportunidades, estão todas disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. Agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um rápido intervalo, mas fica por aqui para acompanhar a nossa segunda entrevista de hoje. Vamos falar sobre questão ambiental agora. Petrópolis, uma cidade histórica
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta. Estamos aqui com a nossa outra entrevista de hoje. Já estamos aqui ao vivo com o Carlos Eduardo, que vai conversar com a gente sobre a questão ambiental aqui em Petrópolis, mais especificamente no distrito de Itaipava. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer te receber aqui novamente. Você já veio aqui recentemente no Correio Petropolitano Debate, mas para quem não acompanha, eu vou pedir para você se apresentar. Bom, eu estou aqui representando a Nova Monsanto, entidade da sociedade civil lá de Itaipava, e nós atuamos há mais de 20 anos lutando pelo desenvolvimento sustentável da região, pela mobilidade e pela preservação ambiental. Esse é o tripé
mais importante de outros que nós também apresentamos projetos, levamos sugestões para a Prefeitura e também trabalhamos na captação de recursos para projetos, para ajudar o município. Nós estamos sempre com esse enfoque, ajudar o município a fazer Petrópolis crescer, porém, ordenadamente. Perfeito, crescer com a consciência ambiental, não é mesmo? Sem dúvida. E hoje a gente vai conversar sobre uma situação complicada que está para acontecer aqui no município. Você pode falar um pouco sobre essa questão do corte de cerca de 100 árvores lá no distrito de Itaipava? Sem dúvida alguma é algo que nos preocupa muito, porque Itaipava já é um distrito que, ao longo da União Indústria, ele praticamente não tem arborização. Então, temos pouquíssimos terrenos lá remanescentes com alguma arborização, e esse especificamente, ele é um terreno com muitas árvores da Mata Atlântica, né? E isso era muito importante que essas árvores fossem preservadas, garantindo ali um pulmão para as próximas gerações. Mas, infelizmente, o que a gente viu, ficou chocado com a autorização que foi dada pela Prefeitura, no sentido de que serão todas as árvores do terreno cortadas. E isso gera um prejuízo assim, ambiental muito grande, além de transmitir uma mensagem dúbia, né? Porque falam muito em proteção ambiental, mas nós vemos a Prefeitura aplicando a legislação, e eu aqui não estou fazendo nenhuma denúncia sobre irregularidades, eu estou aqui lutando, e a Nova Monsanto está lutando, pela aplicação da legislação, porém com bom senso. Eu acho que foi uma tremenda falta de bom senso essa autorização do corte integral da vegetação. É claro que você teria algumas alternativas ali para buscar, ou seja, preservar uma parte frontal, ou preservar as áreas laterais do terreno, ou integrar as árvores ao projeto. E para isso nós temos grandes arquitetos. Então, não foi feito isso, a gente já teve a oportunidade de ver um croquis do empreendimento, é um empreendimento seco, um caixotão e acabou. Então, isso nos preocupa muito, até porque tem a outra metade desse terreno, entre o empreendimento e o supermercado, e isso aí tá lá. Quer dizer, como é que vai ser tratado esse outro terreno? Vamos perder mais 100 árvores? No momento que o proprietário resolver fazer alguma coisa ali. Então, eu acho que isso é o principal ponto. Eu acho que a Prefeitura precisava ter analisado esse projeto de uma forma mais ampla, porque você vê, Itaipava, todo mundo se queixa de Itaipava da sua mobilidade, inclusive nós. E naquele trecho da União Indústria, um trecho pequeno, você já tem 2 supermercados e em frente você tem 3 colégios. Ou seja, a hora que esse empreendimento estiver funcionando, nós vamos ter a tempestade perfeita. Vai ser mais carros saindo. Vamos ter o grande bloqueio da região ali central. Sem falar que o último supermercado a ser construído, ele avançou também sobre a baia do ponto de ônibus, e hoje o ônibus tem que parar na via, porque ele não tem mais para onde recuar. Então você tem tudo ali pronto para causar um grande nó em Itaipava. Então, realmente, se nós estamos procurando desatar os nós, e temos aí muitos projetos sendo analisados, projetos que apresentamos à Prefeitura, como o binário pela Agante Moço, enfim, o Boulevard, a necessidade da construção da Ponte do Horto. Então, nós estamos lutando por isso. Não é possível que a gente vá concentrar atividades num ponto que já está muito sobrecarregado. Então, para isso, quer dizer, nós em 2017 também apresentamos o projeto, a proposta do estudo de impacto de vizinhança. Quer dizer, se esse estudo de impacto de vizinhança já estivesse aprovado, já estivesse em utilização, nós já teríamos um outro tratamento para ele, né? Eu acho que Petrópolis precisa correr com a sua legislação
de modo a preservar de forma consciente. Ninguém quer impedir o progresso, ninguém quer criar dificuldades, mas nós queremos que o desenvolvimento seja sustentável. Que tem a questão também que, com o corte das árvores, como você falou, um ponto que você destacou que eu acho que é perfeito, seria um pulmão para a próxima geração. Sem dúvida. O corte das árvores gera um grande impacto para a sociedade, não necessariamente agora, pode ser que agora fique por aquilo mesmo, mas pode gerar um grande impacto futuramente. A gente vê a questão que em Petrópolis toda, construções irregulares que são feitas, se tivesse feito um estudo sustentável do local, estudado o estudo do solo, são questões que poderiam ser evitadas, não é mesmo? Sem dúvida. E ali você vê, nessa região em que você tem grandes empreendimentos, ela é praticamente toda edificada, você tem os pássaros buscando o seu habitat nesses trechos, pequenos trechos de floresta, né, de Mata Atlântica. A hora que você tira metade disso, você está praticamente expulsando os pássaros da região de Itaipava, impedindo a sua reprodução. Quer dizer, é tudo contra o meio ambiente. Volto a dizer, as pessoas dizem, a prefeitura já contra-argumentou, dizendo que as decisões foram legais. E eu não estou aqui questionando a legalidade, mas eu estou questionando, a Nova Monsanto está questionando, e questionando de forma veemente, a questão da aplicação da lei não ter sido feita com bom senso. Que negócio é o que foge do que está escrito, mas também o que está na entrelinha, o que é, como você disse mesmo, é uma questão de bom senso. É importante a gente destacar também que a prefeitura definiu uma compensação, não é mesmo? Uhum. Nós também acompanhamos essa decisão da prefeitura e vamos pedir, eu vou passar em seguida agora na Secretaria do Meio Ambiente para fazer um pleito à Secretaria do Meio Ambiente que essas mudas decorrentes da compensação ambiental sejam prioritariamente plantadas ao longo da Estrada União Indústria e com ênfase no distrito de Itaipava, porque é uma região que já está sendo conhecida como o deserto de Itaipava. Nós não temos ali nenhuma árvore onde os turistas possam se abrigar. Então você não se sente estimulado a fazer uma coisa que qualquer turista gosta, fazer as suas caminhadas, né? Um sol... Fica embaixo do sol. O sol abrasador e as pessoas ficam ali limitadas. Então, carro. Vai num lugar, entra no carro e sai para andar. Quer chegar no outro lugar? Entra no carro, sai outra vez. E com isso, o trânsito fica cada vez mais complicado. Então, a gente está lutando por isso, vamos pedir. E outra coisa também, né? A partir do momento que você diz, o empreendedor vai plantar 500 árvores como compensação. Mas onde ele vai plantar essas árvores? Qual o tamanho dessas mudas? Nós hoje estamos abrindo mão de uma centena de árvores adultas, árvores que captam carbono, árvores que protegem o solo, árvores que produzem água para nós, né? Para a população. Então você hoje tem uma possibilidade de que tipo de mudas? Quem vai cuidar dessas mudas até elas crescerem? Como será feito isso? E se o empreendedor não fizer, qual é a punição que ele vai sofrer? Porque a gente tem que pensar em tudo, né? Tem que buscar e aquele negócio. O corte dessa centena de árvores, ela não pode ficar esquecida, né? Até porque, como eu já te falei, nós temos a outra metade do terreno ali e temos uns poucos terrenos ainda em Itaipava que a gente segue atento e vai seguir lutando para que audiências públicas sejam feitas antecipadamente, antes dessas licenças serem concedidas, e a gente olhar para frente, né? É claro que hoje a gente já está vendo esse projeto um pouco no retrovisor, porque não vejo como ele venha a ser alterado. Mas olhando para frente, o que a gente quer para Itaipava? Qual vai ser a nossa luta? E a nossa luta, sem dúvida alguma, vai ser para um tratamento diferenciado, mesmo que a legislação preveja
um tratamento diferenciado em que a sociedade civil seja ouvida, a população de Itaipava seja ouvida, a CPTRANS seja ouvida, porque a CPTRANS é muito criticada pela questão da falta de mobilidade, e que o DENIT seja ouvido também. O DENIT por quê? Porque a União Indústria, apesar de ser a principal via ligação do primeiro distrito com os demais, ela é uma estrada federal. E sendo uma estrada federal, está sob a administração do DENIT. Então, todos esses órgãos e a sociedade civil precisam ser ouvidos. Tem que ser realmente uma conversa, adotar os pontos de todos, realmente as pessoas exporem quais são suas demandas para poder chegar num projeto que seja bom para todo mundo. E Carlos, só para a gente poder finalizar, eu queria destacar um outro ponto, retornar um pouquinho, que você falou da questão da falta de árvores em Itaipava, que é algo muito característico aqui do centro histórico, que o turista vem e fala, nossa, você vai andando pela cidade, tem árvore para tudo quanto é lugar. Você tem um clima mais agradável e a falta, quando você diz que desestimula a caminhada, que faz a pessoa andar muito de carro, também tem um outro ponto que gera um outro impacto ambiental, porque andar de carro, só ficar andando de carro também não é nada ecológico. Claro, sem dúvida alguma. Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante e exatamente por isso nós temos trabalhado muito na questão do binário pela Agante Moço e do término da Agante Moço, que dá em frente ao Shopping Tarrafas, até o Parque de Exposições de Itaipava, nós apresentamos uma proposta para a Prefeitura de transformar aquele trecho da União Indústria num grande bulevar arborizado, exatamente para permitir que o turista estacione o seu carro uma única vez e faça ali a circulação, faça o percurso, passeie, enfim, possa visitar todo o comércio, visitar restaurantes, optar pelo restaurante que se quer, ou aqueles que estiverem hospedados ali tenham uma opção de sair, de passear à noite, que graças a Deus Petrópolis é uma cidade segura. Então nós estaríamos aí com um grau de atratividade absolutamente fantástico. E sempre pensando que os nossos vizinhos estão se mobilizando. Miguel Pereira se mobilizou, Areal está se mobilizando. Eu acho que nós não podemos perder o charme de Itaipava. Então, precisamos até recuperá-lo, né? Porque eu acho que hoje ele já está meio abalado. Perfeito. Carlos, vou te agradecer muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer a gente conversar sobre esse outro tema tão importante aqui no programa. Hugo, eu agradeço muito a vocês aqui da TV Correio Petropolitano, porque esse tema é da maior importância. Eu acho que quanto mais a população participar dessas discussões, e o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele se reúne, esse assunto já foi levado a ele, a Nova Moçanta tem uma cadeira efetiva lá no Conselho, e enfim, vamos seguir lutando, apesar da gente estar vendo um pouco pelo retrovisor, mas nós não largamos ainda não, vamos lutar e vamos fazer o pleito para tentar preservar o máximo que a gente puder. Perfeito. Então, gente, essa foi a nossa entrevista, a nossa segunda entrevista de hoje. E agora a gente vai finalizar ela e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima, uma boa tarde. TVC, a TV do Correio da Manhã.